Olá, tudo bem? Como você está? Tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Você nasceu no dia 9? Você conhece alguém que nasceu no dia 9? Não importa o mês. Então, se a resposta é sim, este vídeo é para você. E se você conhece alguém que nasceu no dia 9, pode compartilhar para ele se você gostar, ok? Então vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho sobre você ou o seu amigo ou amiga que nasceu no dia 9. Qual é a característica da pessoa que nasce no dia 9? Não importa o mês, não importa o ano, por enquanto. Eu só vou falar para você a energia pura do dia 9. Claro que, dependendo do mês que a pessoa nasceu, ou dependendo do ano que você ou a pessoa nasceu, modifica um pouco esse processo, tá? Então, a energia pura da pessoa que nasceu no dia 9 é uma energia de sabedoria. Então, se você nasceu nesse dia, você é uma pessoa sábia. Você vem com essa semente, com a semente da sabedoria dentro de você. O importante é você conseguir explorar e trazer para fora, para trazer para sua vida, tá? Prática esta sabedoria. Tem muitos noves que não sabem que tem essa sabedoria, que não sabem que trazem a semente da sabedoria dentro de si e não sabem explorá-la. Portanto, aquele que sabe que existe e pode explorá-la vai ter um resultado muito maior na sua vida, ok? Muito bem. Qual é outra característica, tá? Eu tenho aqui anotado algumas coisinhas para não me perder com vocês. Qual é uma das características muito, mas muito interessantes e importante do número 9, de quem nasceu no dia 9? O 9, ele precisa ficar sozinho. Ele precisa de momentos de solidão. Ele precisa de momentos de solitude, que não necessariamente significa estar só. Ele precisa estar em companhia dele mesmo, para ele conseguir entender e decifrar a sua vida, o seu momento presente, o seu passado, o seu futuro, a relação dele com as outras pessoas que vivem, que convivem com ele, a relação dele com o mundo. É uma necessidade extremamente importante para o número 9, para você que nasceu no dia 9. Agora, se você está me ouvindo e você nasceu no dia 9, você deve estar pensando que isto é um sofrimento ou que é uma dificuldade, não é? Porque geralmente os outros não entendem esta necessidade que o número 9 precisa ou tem para se entender, para se compreender, para poder melhor se relacionar com os outros. Ele não é entendido, ele é questionado. Por que você fica tão sozinho? Por que você que precisa ficar tanto tempo sozinha? O que você está fazendo? Vamos para cá, vamos para lá. E o 9, ele faz de tudo para ele não querer ir, porque ele vai. Com isso eu não quero dizer que o 9 não seja sociável, tá? Eu não quero dizer que não seja sociável, e dependendo dos outros números do mês e do ano que acompanham, pode ser muito sociável, mas ele precisa de um tempo sozinho, e cada um vai ter essa graduação do tempo, obviamente que também pela leitura dos outros números, né? Por quê? Porque uns com pouquinho tempo vão conseguir fazer esse processo de se entender, de se compreender e tudo mais. E outros precisam de mais tempo, digamos assim, médio tempo. E outros precisam de muito tempo, tá? Então, eu acho que os que sofrem mais são esses que precisam de muito tempo. Porque o que precisa de pouquinho tempo quase passa despercebido. As pessoas nem percebem muito. O que precisa de médio tempo, ele já é meio que encarado como uma pessoa meio
fechada, né? Ah, é fechado, ai, fulana, gosta de ficar sozinho, né? Às vezes ele sai um pouco, ou ele interage um pouco com a gente, mas ele, né, ele tem umas coisas assim de ficar muito sozinho. Tá, mas o que realmente precisa de mais tempo, esse sim realmente é discriminado, tá? Mas eu digo pra você, não se aflija com isso, porque isto é uma extrema necessidade tua e que é super importante para que você seja feliz, para que você entenda o que você veio fazer aqui, para que você entenda e descubra quais são as tuas habilidades, quais são os seus talentos e como que você vai traçar o teu caminho, como que você vai fazer a tua vida. Eu sei que você, número 9, tá? Se você tem mais de 18 anos, digamos assim, você já passou por processos de querer inibir isso, tá? Esses momentos de reclusão, porque os outros criticam ou porque acham esquisito. E aí você deixa de fazer isso e vai atrás dos outros, daqueles que não precisam desse momento de reclusão. E aí você entra pelos canos. Aí você se dana. Aí você não dá certo. Porque você se perde, você fica irritado, irritada, você pode ficar até doente se você ficar muito tempo sem utilizar esse tempo de reclusão, tá? Então, vai por mim. Escute quem está te falando, que tem experiência de toda uma vida estudando a vibração dos números com as pessoas, tá? Respeite o teu momento de solitude, respeite o teu momento de reclusão. Isso tem que se transformar para você uma joia. Tem que se transformar num brilhante, numa coisa muito importante. Porque no momento em que você sabe que isso é importante para você, você resgata tudo o que você precisa na tua vida. Você resgata força, você resgata aprendizado, você resgata clareza de objetivos, porque nesses momentos que você tá sozinho ou sozinha, você clareia o que você quer pra tua vida, você resgata a relação com os outros, tá? Você resgata a tua saúde. O número 9, ele se recompõe até da saúde se ele respeita esses momentos de reclusão. Olha que importante, olha que forte que é isso e como você realmente precisa fazer isso. Deixe os outros que falem, deixe os outros que digam o que queiram falar de você, que acham esquisito, esquisita, fechado, fechada, o que quiserem falar, mas isto é importante e eu tô dizendo isso pra você. Não tô falando isso nem pro 8, nem pro 10, nem pro 1, nem pro 2, nem pro 3. Tô falando isso pra você que é 9 ou pra você que conhece alguém muito perto que é 9, que nasceu no dia 9. Às vezes um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Então respeite, por favor. Se você é 9 e não está ouvindo este vídeo, respeite que nasceu no dia 9, que precisa desse tempo de reclusão, que precisa desse tempo de estar sozinho. Ok? Combinado? Eu tenho certeza que se você não nasceu no dia 9 e vai respeitar o tempo do teu filho que é 9, da tua filha que é 9, do teu marido, da tua esposa, do teu namorado, da tua namorada, da tua mãe, se você passar a respeitar o tempo do teu 9 que você ama, do teu 9 que mora perto de você, eu tenho certeza que a vida vai melhorar muito, que você vai ser muito mais feliz e com certeza você vai deixar o teu número 9, o teu amor, né? Amor que eu digo, pode ser também mãe, pai, irmão, primo, tá? Mais feliz, tá? Então experimenta fazer isso. E se você obtiver resultados, me deixe aqui nos comentários que eu vou querer muito saber se a vida de vocês está melhorando com essas dicas que eu passo para vocês, ok? Muito bem, vou aguardar, tá? O que mais que o 9 precisa fazer? Ele precisa, nesses momentos de reclusão, olhar para dentro para descobrir onde está essa semente de sabedoria, tá? Às vezes, essa descoberta da sabedoria não necessariamente ela aflora no momento de reclusão. Às vezes nesse momento de reclusão, de estar sozinho, sozinha, de solitude prazerosa, ele somente enriquece o número 9. Mas às vezes ele não tira nada dali.
Ele somente se recompõe. Depois sim ele pode fazer em outro momento, tá? Um olhar para dentro e descobrir a sua própria sabedoria, que é essa sementinha. O que eu quero dizer com sabedoria? Eu quero dizer que o 9, ele traz toda essa sabedoria de tudo que ele precisa para ser feliz. Então, você, 9, não precisa olhar para fora, não precisa descobrir fora, não precisa pesquisar, pelo menos a priori, fora, para você encontrar as respostas de todas as suas perguntas. Você tem que olhar para dentro, porque é dentro que você tem essa enciclopédia de sabedoria, essa fonte de sabedoria, para encontrar todas as suas respostas. Por que eu disse a priori lá? Pesquisa a priori? Porque depois você pode estudar, depois você pode se aprofundar, depois você pode pesquisar, mas primeiro você tem que obter as respostas em você, porque dentro de você está toda a sabedoria que você precisa para viver uma vida plena, com saúde, com felicidade, com alegria e com prazer, ok? Então tá aí a outra dica para você. Muito bem. Que mais que tem? O número 9, ou a pessoa que nasceu no dia 9, tem proteção. Gente, que número poderoso é esse, né? Você tem proteção espiritual. O número 9, ele é o número dos iniciados. 3.33, tá? Que 3 mais 3 mais 3 soma 9, tá? Então, o número 9 é o número dos iniciados, é o número dos mestres, tá? É um número que tem apoio espiritual. Quem nasce com esse número de dia de nascimento tem apoio espiritual. O que significa isso, Gabi? Significa que você é protegido espiritualmente. Seja por quem quer que seja que você acredite. O anjo da guarda, não sei, mestres ascensionados, espíritos de luz, quem você queira, quem você acredite, você tem proteção espiritual. Mas, como não todos os números têm proteção espiritual com facilidade, como você, número 9, tem, obviamente que tem uma responsabilidade por trás disso, né? Ou seja, no momento em que você tem uma proteção espiritual e você tem um número que é o número dos iniciados, você tem uma missão muito importante nesta vida. Senão você poderia ter nascido em outro número, tá? Nascia no número 3, 4, 10, 20, 25, tá? E aí você teria outras missões. Agora, se você nasceu no número 9, você tem uma missão espiritual importante para realizar. Você acha que é à toa que ia vir essa semente de sabedoria? Que só você ia vir com essa semente de sabedoria dentro de você? E os outros iam ficar lá chupando o dedo, olhando para você? Então, não. Você tem essa sabedoria, você tem a semente da sabedoria, você tem a proteção, tá? Você recebe uma proteção, você tem uma proteção espiritual importante. Consequentemente, você tem uma missão importante. Então, número 9, a pergunta é: qual é a missão importante que você veio fazer nesta vida? O que é importante que você vai fazer e desenvolver nesta vida para ajudar a humanidade? Porque o que a gente chama de, quando nós falamos em missão importante, missão espiritual importante, sempre está vinculado em maior ou menor grau à ajuda à humanidade. Então, de que forma você, número 9, vai ajudar a humanidade? Já pensou nisso? Pense na profissão que você tem, pense se você não tem ainda profissão, se você está estudando ou escolhendo estudos, escolha uma profissão que te dê a possibilidade de você ajudar pessoas, tá? Porque é isso que vai fazer com que você se sinta feliz, é isso que vai fazer com que você sinta prazer, e é isso que vai fazer com que você seja saudável e feliz nas tuas próprias realizações, tá? Então, número 9, eu tô abrindo aqui a tua cartilha, tá? E te passando todas as dicas que você precisa saber para você ser feliz. Olhe que importante isso. Se você tá me ouvindo e está lembrando de alguém que nasceu no dia 9, algum amigo, alguma amiga, pode repassar esse vídeo para eles, porque eles vão te agradecer. É muito importante, tá? Independentemente do que for, cada um interpreta de uma maneira.
E é isso que eu acho fantástico, nesse meio, eu poder estar falando essas coisas. Porque apesar de eu só ter aqui um pequeno script para não me perder e sair falando e me desvirtuar do tema, tá? Só para isso, eu falo espontaneamente aquilo que eu processo, que eu canalizo quando eu estou falando com vocês. Por isso que eu falo para vocês que já fizeram o estudo, que já encomendaram o estudo da numerologia hermética, que me ouçam ou que escutem cada vez que eu estou falando do teu número. Tá? Por quê? Porque eu posso ter falado uma coisa lá no teu estudo, porque era direcionado só para você, tá? Mas depois você me ouve em outro vídeo, por exemplo, falando do número 9, eu vou falar uma outra coisa que eu não falei. E já alguns de vocês chegaram e me falaram isso. Ei, Gabi, você não falou isso pra mim. Por que depois lá que você fez o vídeo lá do número tal, você falou aquilo lá e não falou pra mim? Falei, porque eu falei pra você aquilo que era especificamente super importante pra você. Mas eu sempre digo pra vocês, quando eu passo o áudio do estudo da numerologia, que veja os meus vídeos falando dos teus números. Porque com certeza você vai ouvir uma outra coisa que eu falei lá, que eu vou falar lá e que eu não falei pra você. Porque se eu fosse falar pra você tudo que significa todos os teus números, eu teria que fazer mais que um áudio, eu teria que fazer um filme, entendeu? De, sei lá, 50 horas falando, tá? Porque tudo isso, ele é combinado com as energias. Por isso que eu faço esse processo da análise da numerologia hermética todo dia. Porque cada dia é diferente, gente, vocês não têm noção. Até eu, que lido com isso há tantos anos, que eu faço essa numerologia, vocês veem, tem pouquinhos números, né, naquela na combinação de números. E muitas vezes me ocorreu de pensar assim, nossa, deve repetir, né, em algum dia, os números. Gente, não repete. É uma coisa de louco. Não repete. Um único número que muda em toda aquela sequência de combinações que eu faço já dá uma perspectiva completamente diferente, tá? Então, olhem que interessante, que rico que é a nossa data de nascimento, quanta riqueza e quanta sabedoria pode trazer para nós. Bom, mas não sigo aqui, senão me perco, que eu tô falando de você, número 9, tá? Outra coisa, então tava falando lá da proteção espiritual. Então a proteção espiritual é importantíssima, você é protegido espiritualmente, então escolha com sabedoria qual é a missão que você vai desenvolver aqui na Terra. Ei, Gabi, mas eu não sei qual é a minha missão. Você sabe, porque a missão da gente é aquilo que a gente quer, é aquilo que mais a gente almeja, é tudo que nós desejamos na vida, isso tá inserido ali a nossa missão. A nossa missão não é uma coisa, assim, que completamente diferente daquilo que a gente quer. Ah, eu amo fazer isso, mas a minha missão é aquela. Eu odeio a minha missão, não quero fazer isso. Não é isso. A nossa missão é aquilo que a gente faz com facilidade. É aquilo que a gente já trouxe, é uma sabedoria que a gente já trouxe. Muitos de nós já fizemos, já realizamos essa mesma missão, ou até um pouco diferente, em outras vidas. Tá? Então, mesmo esse processo aqui que eu faço com vocês, gente, eu tô com isso aqui há muitas e muitas vidas. É a numerologia hermética, ela vem lá do Antigo Egito, da época lá do Hermes Trismegisto. Gente, eu descobri através de processo de regressão, porque eu trabalhei com isso, eu sou terapeuta de regressão também, entre outras milhares de coisas, tá? E eu descobri que eu tive vidas passadas lá no Antigo Egito, já conhecendo lá aquela turma toda lá, já tinha todo o conhecimento da numerologia, tanto que quando eu comecei a dar os cursos de formação da numerologia hermética, que eu dava presencial, né, há mais de 20 anos atrás, eu sempre dizia isso, pelo menos nos primeiros anos, eu dizia, não estou ensinando nada para vocês, porque eu mal divulgava o processo, eu simplesmente anunciava, soltava lá uns panfletos, e já apareciam, se formavam as turmas. Quando eu dizia assim, gente, vocês são chamados, vocês já participaram desse processo, vocês já têm esse conhecimento, eu só vou relembrar o conhecimento para que vocês sigam com ele ou façam o que vocês tenham que fazer com ele, tá? Porque muitos viram numerólogos herméticos profissionais, né? Porque a formação é profissional, né? E outros utilizam essa formação somente para auxiliar na sua profissão, tá? Então eu tive muitos astrólogos, numerólogos de outras linhas da numerologia
ou cabalística, ou da numerologia pitagórica, tá? Que fizeram comigo e que me super agradeceram e falaram assim, Gabi, eu nunca podia imaginar que esses conhecimentos podiam calhar e casar tão bem, né? Tá? Por exemplo, outros profissionais, por exemplo, psicólogos, professores, pessoas que precisam, que lidam com pessoas, empresários, né? Que têm várias empresas, entendeu? Pessoas que têm comércio, inclusive até mesmo na família, né? É super importante ter esse conhecimento, porque você vai compreender melhor as pessoas. E você vai poder utilizá-las no sentido de se relacionar com elas de uma forma muito mais harmoniosa, porque você sabe qual é a vibração que a pessoa tem, quais são as tendências dela, quais são a sabedoria, quais são as habilidades e quais são os talentos mais, assim, fáceis, né? Como que a pessoa se expressa de uma maneira mais fácil. Então, principalmente para um empresário, para alguém que tenha empregados, o quê? Vai colocar a pessoa no lugar certo, tá? Então, é isso. Eu tava falando, né, aquela hora um pouco de mim. Esse processo aqui, que eu tô fazendo aqui agora com vocês, que eu entrei há bem pouquinho tempo, tô recém começando aqui nas redes sociais, né? Eu já fazia há muito tempo. Eu tinha esse processo de oralidade, de falar em outras vidas, tá? Por isso que eu continuo, ou seja, a gente meio que nós fazemos coisas muito parecidas nas vidas, sabe? A gente só aperfeiçoa, tá? Aperfeiçoa e fica cada vez melhor. Eu tenho 9 também na minha data de nascimento, não é no dia, tá? Mas é no mês e também influencia bastante, tá? Muito bem, então sei do que estou falando. Quando é com a gente, né? É mais fácil. Bom, nesse apoio, nessa proteção espiritual que o número 9 tem, ele consegue também, ele tem como uma lanterna que ilumina o seu caminho. Essa lanterna é a proteção espiritual, tá? Então, o que eu posso te dizer? Para uma pessoa que não é 9, ela não tem essa lanterna. Então, vamos supor, se ela tem que caminhar à noite, ela tem que contar com a luz da lua, tá? Ou das estrelas. O número 9, quem nasce no dia 9, ele tem, além da luz da lua e das estrelas, ele tem uma luz interior, digamos assim, que ilumina o seu caminho. O que quer dizer isso, Gabi? Quer dizer que ele enxerga com mais clareza o que os outros não enxergam. E é daí que vem essa sabedoria, tá? Interessante, né? Muito interessante. O que acontece? O número 9, ele precisa, então, como eu já disse para vocês, ele precisa se fechar. Para quê? Ele precisa se fechar para se entender. Porque ele tem muita sabedoria. Então, como ele tem muita sabedoria, ela vem de uma só vez e muitas vezes nem ele mesmo entende o que é que vem. Nem ele mesmo entende, ele consegue decifrar as ideias que ele tem, as mensagens que vêm, os insights, as intuições e tudo mais que vem para o número 9, tá? Então é extremamente necessário o número 9 se fechar, se recolher para ele entender e decifrar as próprias intuições, essa própria sabedoria, tá? O que acontece, o que é o número 9 também? Ele é geralmente uma pessoa extremamente simples, tá? O número 9 é uma pessoa simples. Aí você pode estar pensando, ai, Gabi, conheço fulano lá que nasceu no dia 9, não é nada simples, é tudo chique, é tudo não sei o quê, tudo não sei o quê. Vai depender dos outros números que ele tem. E, de repente, também você pode observar melhor. Observe melhor esse teu amigo, esse teu amiga, esse conhecido ou conhecida que você tem aí, que você está me dizendo que não é simples. Porque ele pode estar não aparentando ser simples por causa, de repente, sei lá, do status social que ele tem, ou da profissão, ou do que quer que seja. Mas internamente ele é extremamente simples. Então não se engane. Não se engane, tá? Por quê? Por que o número 9 é extremamente simples? Porque ele é um mestre, ele é um iniciado, ele não precisa das coisas mundanas para ser feliz. Se ele as tem, ele as usa. Ou talvez ele precise utilizar, mas ele não dá importância para isso, porque ele sabe que são outras coisas que trazem a felicidade. Ele sabe que a sabedoria
e saber compreender e decifrar a sua sabedoria e aplicar essa sabedoria e compartilhar essa sabedoria com os outros, o deixa muito mais feliz que se ele for lá consumir isso, aquilo, ou tiver o carro do ano, a casa mais importante, o apartamento mais chique, ou o helicóptero, ou o que quer que seja, tá? Talvez ele tenha, mas ele não dá importância para isso. Ele vai usufruir disso, mas internamente ele é uma pessoa extremamente simples, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Falei tudo aqui, só quero comentar um pouquinho só a profissão. Quais seriam as profissões de um número 9? Nossa, tantas que eu não sei nem por onde começar para dizer para você. Porque na verdade assim, todos os números, eles têm uma tendência, tá? Para ter aquela ou aquele XY profissão, tá? Mas geralmente todos eles, é muito importante que nós tenhamos todos os números em todas as profissões, para ter um equilíbrio, entendeu? Mas sempre tem aquela profissão mais compatível com o número. Então, a profissão mais compatível com o número 9, claro que é uma pessoa vinculada a questões espirituais, sejam religiosos, líderes religiosos, ou padre, ou pastor, ou não sei o quê, tudo que é ligado a coisas vinculadas com a espiritualidade, tá? Pode ser um excelente terapeuta, claro, um excelente terapeuta, pessoas que lidem com questões humanas, então um excelente psicólogo, um excelente psiquiatra ou psicoterapeuta, ou pessoas que lidam com pessoas, que podem ajudá-las. Por quê? Porque ele tem essa sabedoria ali dentro dele, que pode aplicar essa sabedoria na pessoa que eu estiver procurando, tá? Também pode ser um excelente professor, tá? Como é maravilhoso ter professores que nasceram no dia 9. Então, se você tá perdido ou perdida aí com a profissão, né? Você já sabe que você pode, olha, já tem aí algumas dicas de profissão. Mas qualquer coisa, por exemplo, qualquer profissão vinculada à saúde também é super importante. E super afim do número 9. Porque ele é o mestre cuidando de você, tá? Seja um médico, um enfermeiro, o que quer que seja, tá? Dentro de toda a área da saúde, importantíssimo ter um número 9. Tá? Porque ele compreende com muito mais facilidade, ele capta com muito mais facilidade o sofrimento da humanidade, tá? E aí ele pode ajudar, claro, aí ele pode ajudar. E no momento em que ele ajuda, todos nós nos beneficiamos, né? Porque todos somos uno, né? Qualquer movimento que eu faço aqui tá refletindo em você. Qualquer movimento que você faz ali vai refletir em mim, em toda a humanidade. Então a gente é importante a gente tendo noção de como funciona essa teia, tá? Onde todos somos afetados. E a nossa responsabilidade para melhorar, né? Fazer o nosso papel, né? Que é sempre muito importante. Sempre muito importante para ajudar a melhorar esse movimento nessa contribuição dessa teia, tá? Chamada vida, ok? Muito bem. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Adoro você, número 9. Parabenizo você, o número 9. Quero muito que você encontre o teu caminho. Quero muito que você consiga decifrar a tua cartilha de vida, tá? Se você se interessou, se você quer encomendar um estudo da numerologia hermética, tá? Me mande aqui um e-mail, né, que tá aqui na descrição, e que eu te passo tudo que você precisa para fazer esse estudo, que a gente faz somente uma vez na vida, e pode ser muito importante, tá? Muito importante para a gente saber qual é o nosso caminho e seguir adiante e fazer as melhores escolhas sem se perder muito por aí, ok? Mas é isso aí. Então, se você gostou do que eu estou falando, se inscreva no canal, se você não é inscrito, me siga aí nas redes sociais, me dê like, me ajude a que esse canal possa chegar a mais pessoas, tá? Compartilhe com seus amigos número 9, que eu estou por aqui todo dia. Lembra também de me seguir, que eu estou todo dia decifrando para você a interpretação da numerologia hermética da data de todos os dias, ok? Trazendo para você as 3 palavras-chave importantes para você ser feliz, nós e todo mundo, ok? Então te vejo por aí. Até a próxima. Tchau!